Salve Abelardo, salve Abelarda, tudo bom? Quem está aqui e esteve aqui ontem sabe que esta daqui é a segunda aula de uma série de 3 aulas, né? A primeira foi ontem, segunda-feira, hoje, terça-feira, a segunda, e a terceira e última aula amanhã, quarta-feira, falando sobre como evoluir, como correr mais rápido os 5 e os 10 quilômetros. Terminando esta série, na quinta-feira, eu estarei lançando um projeto para vocês que querem de fato melhorar o seu 5 e o seu 10 km, né? Sair do nível que você está e evoluir, correr mais rápido, basicamente isso. Peço o seu joinha já no vídeo, que isso é muito importante. Se inscreve no canal também se você ainda não for inscrito, tá? Deixe um comentário, uma pergunta assim que acabar esta aula ou durante a aula mesmo. E hoje nessa segunda aula nós estaremos falando sobre intensidade para 5 e 10 km, tá bom? Curte a vinheta e ó, vamos que vamos! Bom, agora eu acho que é a questão que o pessoal mais tem dúvida, né? Pô, eu quero correr mais rápido, então quanto mais rápido eu correr no treino, mais rápido eu vou correr na prova. Quanto mais intenso o meu tiro, o meu ritmado, o meu forte-leque, a minha rodagem, mais fácil vai ser no dia da prova. Em partes, essa afirmação está certa, em partes, essa afirmação não está certa. A intensidade, basicamente falando, como o próprio nome já fala, é todo treino que você sai da sua zona de conforto. Todo treino onde você tem que fazer força para correr, onde não está assim, você não está correndo confortável, você não está correndo e falando sobre os resultados do futebol com o seu amigo do lado. Até porque você não consegue fazer isso devido ao treino ser intenso. Então, assim, intensidade não é só um treino de tiros. Uma rodagem ritmada forte, né? Vamos supor aqui, o cara vai correr um 10 km a 4,20 por km. Tá lá na planilha dele e esse é um ritmo que tira ele da zona de conforto dele. Então esse também é um treino intenso. Uma rodagem progressiva, onde você começa devagar, vai aumentando o ritmo, no sentido de deixar ele mais rápido, né? E baixando o ritmo, no caso, né? Vai diminuindo. Começa devagar e termina mais forte. Esse também é um treino intenso. Intensidade não é só tiro de 200, 400, 800, 1000 e por aí vai. Intensidade é qualquer treino que tira você da sua zona de conforto, tá bom? Explicado o termo, vamos falar sobre ele. Basicamente, galera, a questão da intensidade a gente vê na literatura, ouve muitas pessoas falando, né? E existem diversos termos, diversas formas de você aplicar intensidade. Existem linhas de treinamento onde você faz 80% dos treinos de forma leve e 20% dos treinos de forma intensa. Essa é uma linha de treinamento. Existem linhas de treinamento onde você faz 40% dos treinos de forma intensa e 60% de forma leve, que é um pouco mais pesado. Qual tá certa? Essa ou essa? A que tem mais treino intenso ou a que tem menos treino intenso? Quem vai correr melhor? Quem faz mais treino intenso ou quem faz menos treino intenso? Não sei. Não sei por quê. Porque essas linhas são diferentes e cada uma se aplica a um tipo de atleta, a um tipo de aluno, a um tipo de uma pessoa. Tem atletas que eu treino, que eu aplico 40% de intensidade dentro da planilha dele e ele responde bem. Ele precisa dessa intensidade, junto com o volume, é claro, que eu citei na última aula, que é muito importante. Tem atletas que se eu coloco 40% dos treinos intensos, ele não consegue fazer o treinamento. Ele se sente muito cansado e ele não tem ganho com isso, que é o mais importante. O mais importante não é falar que você faz muito treino intenso, e sim ter ganhos desse treino intenso. Se você só fala que faz, só mostra que fez e no dia da prova não consegue ter um grande resultado, você se torna o famoso leão de treino e gatinho de competição, né? Seu treino é bom, é maravilhoso, você estoura no norte e no dia da prova, que é o que vale mesmo, você não consegue correr. Esse é um erro fatal, treinar mais forte do que precisa. Então, basicamente, a porcentagem de intensidade, você vai aprender, vai entender ela com o tempo. Com o tempo que eu falo é baseado nos anos de treinamento, ou você que tem um treinador, isso é muito importante. O treinador, ele vê de fora, ele entende o seu cansaço, ele consegue mensurar o seu cansaço através de dados, de feedbacks que você dá, e isso se torna mais fácil para que ele consiga ajustar o seu treinamento. Não é do dia para a noite que você vai encontrar o tanto de intensidade que deve ser feito, tá bom?
leva um tempo, isso os corredores mais experientes entendem, sabem como que ele funciona, né? Como funciona o seu organismo, e normalmente quem tem um treinador, isso se torna um pouco mais rápido, leva ainda um tempo, mas é uma coisa assim, mais rápida porque ele vê de fora, e ele baseia a planilha e ele faz ajustes em cima do que você fala para ele. Mas vamos lá, pessoal, o treino intenso ele tem que ser feito, não tem como você correr rápido sem treinar intensidade. Só que aí essa intensidade, o pessoal usa muito mesmo o tiro. Muitas pessoas fazem 2 sessões de tiros, até 3, sem ter a menor condição disso. Um cara que faz 5 treinos por semana, ele não tem condição de fazer 3 treinos de tiro por semana. Pra que vai fazer isso? Vai fazer mais tiro do que rodagem? Não. 2 sessões ou até uma já estaria de bom tamanho. O mais importante do treino de tiros é ele ter consistência. Não adianta nada eu fazer 3 sessões de tiro por semana e aí eu chego lá na pista, eu tenho 6 tiros de 1000. Eu faço 2 bons e os outros 4 o ritmo cai. Por quê? Porque eu tô cansado. Eu tô fazendo mais treino intenso do que treino leve. E aí a conta não bate. O tiro, o mais importante que vocês têm que entender é que não importa o número de sessões da semana na maioria das vezes, e sim uma semana bem feita, com uma pausa bem ajustadinha. De repente, uma sessão de tiro boa na semana, com uma pausa boa, um tiro bem programado, um volume bom de tiros. Não adianta nada também o cara que faz 3 sessões de tiro por semana, às vezes chega na pista e faz 5 tiros de 400. Isso aí não é nem treino, tá? Não dá pra contar como treino, né? É pouquíssimo tiro. Se você faz só 5 tiros de 400, ainda não entra no tiro. Para de fazer, roda mais, que você tem que suportar pelo menos um volume maior de tiro, senão não adianta nada. Então, o volume de tiros também é muito importante. E a consistência, que é o que eu venho falando. O tiro ele tem que ser cravadinho, Abelardo, cravadinho. Pô, vou fazer 15 de 400. Tá lá para 1,30 com pausa de 1 minuto parado. Tem que ficar ali 1,30, 1,31, 1,29, 1,30, 1,31, 1,29. Eu não posso fazer um tiro para 1,30, o outro para 1,35, o outro para 1,27, o outro para 1,38. Não pode. Se oscila muito, normalmente você não ajustou direito a intensidade desse treino. Ou errou o primeiro tiro, que é um erro fatal. Você tem que sair para o tempo. Normalmente o primeiro tiro você faz uns 2 segundinhos acima para o seu corpo encaixar o ritmo, porque mesmo vindo de um aquecimento, o primeiro tiro sempre é um pouquinho mais difícil. E aí a partir do segundo tiro você vai ali no batidinho, mas tem que ser ritmado. Por quê? Porque sendo ritmadinho os tiros, seu corpo assimila melhor, decora melhor aquilo, você consegue ter um desgaste menor dentro de um treino que por si só já gera um desgaste grande, e o seu treino sai um treino de qualidade. Então coloquem na cabeça de vocês que mais importante que número de vezes que você faz o tiro por semana, vamos falar assim, é a qualidade de cada sessão. Eu tenho vários alunos que fazem uma sessão só por semana e corre 5 km para 16, para 17, corre 10 km para 35, 36, 37, e a maioria desses alunos veio tudo correndo a 4 por 1000, 4, 4,10, 4,15. Eu fiz um trabalho com calma, fiz uma base de volume, que é o que eu citei na última aula. Quando entrei com os tiros, entrei em um momento onde o cara já suportava um volume maior de tiros, com uma pausa boa, porque é o que eu falo, se você não faz a base de rodagem, você não consegue nem fazer uma pausa boa. Não tem como o cara fazer um tiro de 400 e dar ali 3 minutos de pausa. Não bate a conta, é uma pausinha de 1 minuto, 1 minuto e 15, estourando 1 minuto e meio, ou menos, né, 50 segundos, depende do que você quer naquela sessão de treino. Então, o tiro, pessoal, tirem da cabeça de vocês que se faz só intensidade com treino de tiros, tá? Tire isso da cabeça de vocês. Por que eu estou falando isso? Porque se eu faço uma rodagem ritmada boa, essa rodagem melhora, aumenta o meu limiar de suportar a intensidade, vamos falar assim. O que seria isso? Essa questão do limiar de intensidade, limiar de treinamento que tanto é falado. Basicamente é acostumar o seu corpo a correr em velocidades um pouco maiores, mas que não são as velocidades máximas por um tempo maior. Vamos dar um exemplo aqui para ficar bem simples essa pequena videoaula aqui. Um cara que o máximo dele é 4 por 1000, 4,0 em uma prova. Melhor tempo do cara no 5 km são 20 minutos. Eu posso colocar um treino de limiar para ele, onde ele vai fazer uma distância de 8 km, tá? Um pouquinho acima dos 5 km a prova dele, só que ele vai correr a 4,20 por km. Teoricamente ele não está no seu limite,
limite, teoricamente não, né? É um fato, mas assim, ele está correndo uma distância maior em uma intensidade que também não é tão lenta. Ele está 20 segundos por quilômetro mais lento que o ritmo de prova. Então esse treino tira ele da zona de conforto e é sim um treino intenso. Ele poderia também fazer esse ritmado, sei lá, 4:10? Poderia. Normalmente a gente joga esse treino de limiar uns 10, 15, normalmente 20 segundos acima do ritmo de prova. Isso um treino de limiar, um ritmado, né, que a gente conhece assim também, mais intenso. Você pode fazer um ritmado menos intenso, cerca de 30 segundos acima do seu ritmo de prova. Mas o que acontece basicamente quando você faz esse treino? O seu corpo, como eu já venho falando, ele fica acostumado a correr mais forte. E aí você chega em um treino de tiros, que normalmente no treino de tiros você corre um pouquinho mais rápido que o ritmo de prova, vamos supor ali uns 8, 10, tiro longo 5 segundos mais rápido que o seu ritmo de prova, que seria assim, ó, o cara corre a 4/1000, dentro desse exemplo, ele chega para fazer tiro de 1000 metros, ele não vai fazer 4/1000, porque 4/1000 ele já segura por 5 km seguidos, então ele vai tirar uns 5 segundinhos, ele vai fazer 6 tiros de 1 km para 3,55, 3,52 mais ou menos, um pouquinho mais rápido, e aí fazendo essa junção, onde eu rodo um pouquinho acima do meu limite, e eu faço os intervalados um pouquinho abaixo do meu limite, eu gero um aumento de velocidade muito grande, diferente de uma pessoa que só faz tiro e não faz o treino ritmado. A pessoa que só faz tiro, normalmente, para conseguir chegar bem no dia de tiros, ela tem que fazer as rodagens leves. E o corpo desse cara, o organismo dele, fica acostumado só a correr leve. E aí toda vez que ele vai fazer um tiro, é um martírio, porque o corpo dele não tem esse lastro para suportar a intensidade. Então coloquem na cabeça de vocês, treinos intensos, treinar intensidade é um conjunto. Eu citei aqui 2 tipos de treino, o tiro e o intervalado, contínuo, limiar, né? O pessoal gosta de pôr alguns nomes. Eu gosto de chamar de treino de limiar ou ritmado, né? Intervalado contínuo, na verdade, seria uma outra coisa, né? Você corta isso, apesar que poderia entrar na nomenclatura, mas não entra. Basicamente, eu citei só 2. A gente tem treino progressivo, né? Outros tipos de treino também, mas esses 2 são os que eu mais gosto de aplicar e os que eu vejo que na prática com os meus alunos funcionam muito. E aí, pessoal, para a gente finalizar essa pequena videoaula, o treino intenso ele tem que ser toda semana? Eu preciso toda semana treinar intensidade, Dario? Normalmente sim, tá? Só que vamos supor aqui, você fez 3 semanas, onde dentro dessas 3 semanas você estava com volume alto de rodagem, um treino ritmado de limiar na segunda-feira e um treino de tiros na quinta. Isso por 3 semanas seguidas. Na quarta você pode soltar um pouquinho. De repente não fazer esse treino de limiar e fazer só o tiro, ou não fazer o tiro e fazer só o treino de limiar, ou fazer os 2 com uma duração menor. O meu ritmado era de 8 km, faz só 5. Eu fazia 6 km de tiro, faz só 4. Você diminui um pouquinho para descansar, recuperar um pouco o seu corpo dessa intensidade. Basicamente é isso, galera, essa pequena videoaula sobre intensidade. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco. É um assunto que ele é complexo, mas ao mesmo tempo ele é simples de entender. A partir de um momento que você vai praticando, vai treinando, vai tendo paciência no treinamento, vai assistindo aqui as videoaulas do Dario, você vai aprendendo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu joinha no vídeo, que isso ajuda demais, tá? Ajuda muito mesmo, ainda mais nessa sequência aqui de vídeos em dias seguidos. Deixe um comentário aqui, tá? Pode ser uma pergunta, uma sugestão, uma crítica. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E não perca a aula de amanhã, que é sobre como correr a prova. A gente falou um pouquinho sobre treinamento, mas não adianta nada você saber treinar e não saber correr a prova no dia, tá bom? Conto com vocês amanhã. Obrigado pela audiência aqui hoje. Tamo junto, um abraço, falou, valeu e fui. Quinta-feira inicia o projeto, hein? Novamente lembrando vocês.